e em conjunto com o Facebook. Então, uma boa noite, que a paz do Senhor esteja conosco em mais esta oportunidade bendita e que possamos ter um aproveitamento, deste momento, nesta noite, com bastante carinho. E vamos lá, nós estávamos na segunda-feira falando sobre o capítulo 5 do Evangelho, e nesta oportunidade vamos dar uma repassada nesse capítulo. É um capítulo bem interessante, é um capítulo que vem de encontro à atualidade, às nossas aflições, aos nossos, os pesadelos que temos aqui encarnados. Então, que possamos entender todo esse processo que foi nos colocado e passado por Allan Kardec e a sua espiritualidade. Então, com muito carinho, vamos lá iniciar com esta noite. Está um pouco frio, e que a gente possa torná-la caliente, quente. Boa noite aí aos que já estão conosco, Francisco, Silvani, boa noite. Eu estou tentando fazer aqui simultaneamente com o Instagram, não sei se está dando certo, eu mexi nos botões aqui, então não sei se eu estou transmitindo. Depois, se alguém puder me ajudar a saber se eu estou ou não, está simultâneo também com o Instagram, eu agradeço. Mas de qualquer forma, a gente está aqui no Face, estamos ao vivo, está? Então beleza, já tive a confirmação. Boa noite, Emily. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. E então, na segunda-feira, nós iniciamos essa tarefa de fazer as lives lá no a nossa Casa Espírita Fraternal Recomeço, que se encontra aqui em São Bernardo do Campo. E estamos lá na Rua Bahia 245, a princípio atendendo ao público já a partir das 20 às 21h30, com restrição de pessoas, claro, para que a gente atenda aí as necessidades que foram colocadas atuais. Mas esperamos poder ajudar a todos de uma certa forma. Então vamos lá. Eu vou tentar resumir bastante esse capítulo e tentarmos aí, se possível, dialogar um pouquinho sobre esse capítulo. Então são bem-aventurados aflitos. O capítulo já é um título assim, bem-aventurados aflitos, que já nos chama muita atenção. Mas dentro desse capítulo nós vamos falar lá no subcapítulo que chama-se Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras. Como eu disse, é um tema atual, um tema que mexe muito conosco, e que, se nós conseguirmos entender, compreender todo o processo espiritual, aquilo que Jesus colocou há 2000 anos atrás, e depois confirmado com Allan Kardec, a gente vai tentar buscar essas verdades que estão aí um pouco escondidas. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Eu vou começar fazendo um tipo de um exemplo que vai ser muito parecido com aquele que nós vivemos hoje. Cometi um engano, cometi um erro aqui na Terra. E esse erro, ele é grave perante as autoridades. O que acontece conosco? Nós vamos ser julgados e vamos, dependendo do erro que eu cometi, eu vou ser enclausurado, vou ser preso. Então me mandam lá para a cadeia, tá certo?
Pois não, estou lá na cadeia, cometi meu erro, estou ali cumprindo a minha pena de anos ali. Então, lá dentro eu posso ter vários comportamentos dentro deste ambiente. Comportamentos que eu possa me melhorar, repensar naquilo que eu cometi, comportamento de rebeldia, e posso até tentar escapar do presídio. Se eu optar pela primeira opção, talvez eu consiga sair antes do tempo. Se eu for uma pessoa que está sempre criando caso e complicando tudo, a minha pena talvez se estenda um pouco mais. E se eu tentar fugir e escapei e sou recapturado, a minha pena dobra. Então, temos que reavaliar isso. Eu optei então por ser uma criatura amigável, arrependida me arrependi daquilo que eu fiz e estou disposto ali a cumprir e atender todas as regras, tudo aquilo que é me colocado dentro daquele cubículo, dentro daquela prisão. E o meu bom comportamento perante alguns anos, fez chamar a atenção lá do diretor da casa de detenção. E ele falou: meu amigo, você teve um bom comportamento, você ajudou, você fez várias ações aqui dentro que realmente merecem e mereceram a nossa atenção, e com isso estamos lhe dando um presente. Nós vamos diminuir a sua pena. Em vez de você ficar aqui conosco 15 anos, 100 anos, sei lá, quanto tempo for, você vai ter a sua pena cortada ao meio, vai ser dividida. Então, em vez de 50, você somente vai ficar aqui conosco 25 anos. Isso porque eu fiz a opção de me comportar dentro das regras que eram colocadas dentro daquele presídio. Pois bem, vamos repassar esse exemplo, de uma forma simbólica, mas que tem muito a ver com isso que eu estou dizendo. Vamos dizer que nós, todos que estamos neste presídio chamado Planeta Terra, tá bom? Eu vou chamar isso aqui, é lógico que não é um presídio, né? A gente tem aí a nossa casa, é um planeta que nos acolheu. Mas vamos supor que, e vamos dizer assim, tem uma pitada de verdade nisso, que nós estamos aqui prisioneiros, estamos aqui pagando uma pena pelo que fizemos em outras oportunidades. E nós estamos aqui, tá certo? Cumprindo esta pena. Da mesma forma que, se eu estivesse lá no presídio, eu tenho várias opções de eu me comportar aqui neste planeta. Eu posso ser uma pessoa ajuizada, comportada, faz a caridade, faz o bem, porque nós recebemos, né, um ser extra, que chamava-se Jesus, que nos deu, foi lá no nosso presídio, veio aqui no nosso presídio, falou: gente, se vocês quiserem melhorar, rezem, orem, perdoem, né? Passou vários ensinamentos para nós, os presidiários. E aquilo ficou conosco guardado, mas talvez não agimos de acordo. Enfim, eu consegui, eu estando na minha estada atual, eu comecei a fazer a mesma coisa no exemplo que eu dei lá no presídio. Comecei a me comportar melhor, fiz as coisas direitinho, perdoei, amei, fiz caridade, enfim, fui um bom garoto aqui dentro desse planeta. A minha pena era de 70 anos. Contudo, eu, com as minhas ações, ela foi reduzida para eu partir com 20 anos de idade. Aí, eu, obviamente, fiquei todo contente. Por quê? Eu consegui sair do presídio, eu consegui sair de onde estava prisioneiro, bem antes daquilo que estava programado.
O que eu quero dizer com isso? Isso para mim representou o quê? Uma ação boa? Eu alcancei eu alcancei os objetivos que estavam sendo colocados para mim dentro deste presídio e, devido ao meu bom comportamento, o diretor do presídio, o diretor aqui da terra, no nosso caso, Aidar, você vai estar com 20 anos de idade, sua pena iria até os 75, por aí, 80, mas pela sua boa conduta, estamos lhe chamando de volta, você está livre para retornar aí à sua casa, ao mundo espiritual. Só que isso não acontece, nós não conseguimos entender desta forma. Quando eu vejo que tem alguém que tem uma idade menor do que a minha partindo, desencarnando, eu me revolto. Poxa vida, como que estão tirando ele daqui do presídio? Como é que estão fazendo? Que Deus, será que Deus é injusto? Será que ele não está vendo que ele é ainda uma pessoa que pode fazer muitas coisas, pode render? Em contrapartida, tem aqueles indivíduos que aprontam, não conseguem, né, aceitar algumas regras e começam, né? E a minha pena era de 75 e eu não consegui, né, me ajustar a essas regras. E eu continuo aqui, com 40, com 50, com 60. E o meu amigo lá, que com 20 anos já partiu. Poxa, eternidade, 20 anos. Como é que eu aqui ainda perdurando neste planeta? Então, o que eu quero dizer com isso? Por que as pessoas más, como a gente costuma dizer, ficam aqui no planeta e as pessoas boas retornam para a espiritualidade? Porque, de uma certa forma, cumpriram aquilo que estava planejado, antes até do tempo. Eu posso encurtar através das minhas atitudes. Então, quando nós nos deparamos, que isso é com pessoas que estão desencarnando, que é o título, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, por que Deus fez isso? Por que Ele nos tirou esta criatura que ainda não conseguiu ainda nem chegar à sua idade tenra, à sua idade ainda de madura, e já na sua juventude já partiu? É por isso, gente. Nós esquecemos e nós não nos damos conta desta realidade, porque estava desde muitos anos acobertada. Não queriam que nós soubéssemos disso tudo. Para muitos, a ignorância da religião nos encobriam. E nós não conseguimos ainda entender isso que Kardec colocou através dos ensinamentos que nos chegaram através dos Espíritos da Verdade e outros. Então, é algo que hoje possa me machucar, possa me doer. Poxa vida, tem um amigo, tem um filho, tem um pai, enfim, não sei. Alguém que para mim é de um filho, que é importante, é querido, e ele partiu. Que Deus é esse? Por que ele levou esta pessoa? Meu irmão, eu sou mais velho, ele foi na minha frente. E isso nos revolta e nos dá essa ideia de que algo errado aconteceu. Muito pelo contrário. Aquele que partiu antes porque foi merecedor, conseguiu, ou pelo menos já atendeu o período, porque pode haver também o seguinte, nós temos um período de permanência no presídio aqui. Vamos falar do nosso planeta. Eu tenho um período de existência. Então, esse período, ele é mais ou menos, a gente consegue ali atender. Mas eu, devido às minhas circunstâncias, devido aos vícios e uma vida atropelada, tal,
A minha programação de vida estava para 80 anos, mas eu não consegui sequer chegar aos 60. Com 50 anos eu adoeci e fui embora assim, de uma forma ou outra. Eu tinha um planejamento inicial de mais 30 anos, de mais 20 anos, né? 50, 70, 25 anos. Eu não cumpri esse período, eu retornei antes do tempo. Então, eu não concluí um período. Eu deixei esse período sem complementar, sem existir aqui no planeta, sem dar a necessidade que eu deveria ter de cumprir a minha pena. Muito bem. Retornei para o plano espiritual. Vou para lá, vou ter todo o processo de reequilíbrio, de entendimento, dependendo de como eu faleci, eu vou ter que ali aprender tudo de novo, e quando eu estiver novamente em plena condição de entendimento, eu retorno para o planeta. Só que dessa vez, eu me arrependi, eu falei, para eu conseguir concluir este período que eu deixei de fazer numa outra vida, eu estou devendo 25 anos. E aquele período seria um período que eu teria que estar ainda vivendo aqui na Terra. Então eu encarno e provavelmente dentro daquele período que nos foi colocado, 25 anos, eu vou voltar para o planeta, vou voltar para a erraticidade, vou voltar para a espiritualidade. Talvez eu vou desencarnar antes que muitos que lá estivessem naquele momento. Então, pode acontecer também esse tipo de situação de eu não conseguir finalizar um período e tenho que terminar logo depois numa próxima encarnação. Então, Deus não foi injusto, eu apenas estou cumprindo as regras e o processo de equilíbrio, de evolução espiritual. Para eu conseguir alcançar esta elevação espiritual, eu tenho alguns passo a passo para cumprir. Assim como nós entramos na escola, eu vou evoluindo, subindo degraus, de acordo com meus estudos, com a minha evolução, até chegar na universidade, chegar na pós-graduação, doutorado, enfim, aonde quer que eu está. E é a mesma coisa aqui na Terra. É a mesma coisa, cada um de nós. E eu falo nós, eu incluo a mim, a você, a todos do planeta. Nós todos estamos envolvidos nestas mesmas condições. Todos nós temos um período de vida, ninguém aqui na Terra vive 200, 300, 400 anos, porque não é o período que está determinado para este corpo físico, que hoje está em torno de 120 anos. Cientificamente, já é comprovado que se nós pudéssemos ter uma boa alimentação, enfim, ter um período bem assim educado com o nosso corpo físico, eu poderia até chegar aos 120 anos. Só que a gente tem vários problemas, né? Depressão, doenças, alimentação, poluição, e as nossas aflições. Então o que a gente vai fazer? A gente vai reduzindo esse período. A gente acaba sendo um suicida inconsciente, que nós chamamos da espiritualidade. Mas voltando ali para o nosso processo, que é aquele que nós nos deparamos com a perda destes entes queridos. Então, é hora e é momento para que nós realmente possamos entender esse processo, definitivamente. Nós espíritas, que já estamos estudando, que estamos tendo a oportunidade desse esclarecimento, e que possamos, de uma certa forma, divulgar isso, colocar isso para outras pessoas, talvez nós possamos ter um equilíbrio maior de pensamento, de atitudes, de entender o processo que nós estamos passando aqui na Terra. Aí vão me dizer assim, tudo bem, então quer dizer que então quer dizer, se eu me suicidar, eu me matar, eu saio daqui e vou embora. Lógico que não.
Você cometeu um ato pior ainda. Você se suicidou, você fugiu do presídio e a pena é maior. Pensando que se eu me tirar a vida, eu vou resolver os problemas. Isso tudo vai passar. É problema de Covid, é problema financeiro, é problema de doença, é um monte de coisa que nos envolve em família, em sociedade, no bairro. Então, eu não estou aguentando tudo isso. Esse momento não está. Então, eu vou embora. Acho que eu vou descansar, eu vou sossegar. Eu vou tirar a minha vida e aí é onde a coisa fica pior. Porque aí vocês já ouviram falar do Vale dos Suicidas, né? Que é o vale onde lá se encontram todos os suicidas que tiraram a vida. E estão ali, né, no processo pior do que aquele que deveria, do desencarne natural. Porque ele estará sofrendo uma pena muito maior. E nesse caso, as condições de retorno são terríveis. Nós já sabemos disso. Quando nós somos inconscientes do ato que nós possamos fazer, a gente ameniza a nossa partida do plano físico para o plano espiritual. Nós vamos amenizando, tá certo? Então, nós jamais podemos tirar a vida de quem quer que seja. Por isso existe essa lei máxima, que nós colocamos que foi quem só pode fazê-lo é Deus. Ele sim é o ser supremo maior, que sabe aquilo que faz e sabe quando nós devemos partir ou não. Eu, dentro da lógica da ciência, eu não consegui atender esse período. E Deus vai nos dando oportunidade. Olha só, através do quê? Da reencarnação. Puxa vida, reencarnar. Então, se eu não acreditasse na reencarnação, para que eu estaria nesse planeta nessas condições todas que eu tenho aqui? Aí eu não acredito na reencarnação. Meu irmão, hoje eu estou com 60, meu irmão com 20, 40 anos, desencarnou. E aí? A quem eu vou culpar isso? Ele? Uma falta? E aí, como é que fica isso? Porque eu tenho o direito de estar aqui até os 70, 80 e ele desencarnou antes. Como que eu vou conseguir entender isso sem entender a vida após a morte? Sem entender que nós temos um planejamento espiritual programado para as nossas devidas tarefas de progresso. Os degraus que nós temos que alcançar aos poucos para alcançar a excelência espiritual. E aí eu falar, mas então eu posso, eu tenho que cuidar, quer dizer que eu estou numa prisão, isso, gente, não é mentira. Eu estou prisioneiro do meu corpo. Alguém de vocês consegue se livrar do seu espírito? Simplesmente sair do corpo? Não, porque estamos presos, nós temos uma corrente que nos prende ao corpo e nós não conseguimos sair. Nós conseguimos ter momentos de liberdade, como tem na prisão, à noite, no sono. Quando nós descansamos no corpo físico, o nosso espírito, ele segue e vai para o plano espiritual. Mas mesmo assim, ele vai com aquela, como é que chama aquilo da corrente que fica, fica acorrentado, ele não fica solto, não fica 100% livre. Ele tem aquela corrente, ai meu Deus, esqueci o nome, que traz ele de volta. É a corrente. Nós estamos usando um fio, que é uma corrente que nos traz de volta e nós não conseguimos nos desvencilhar dessa amarração. Então, eu não posso, só se eu pegar e me dar um tiro, ou eu me suicidar, aí eu tiro a minha vida, eu corto, eu ceifo esta corrente, eu tiro, eu quebro ela. E isso é um ato grave, é um ato que é prejudicial por um bom período nas nossas vidas. Você encurtou, você tirou a sua vida. Então, eu falo, mas então para que eu tenho que ficar quanto tempo eu tenho que ficar aqui na Terra? Eu estou com um monte de problema, tenho problema de saúde, eu quero já voltar e vir para um novo corpo. Não.
Porque se nós, bem-aventurados aflitos, nós, se olharmos para cada um de nós não somos 100% felizes durante nesse período. Bola de ferro, é isso aí, obrigado, Emily. Bola de ferro. E tem outros também sintomas, outros sinônimos também. Então, se eu posso. Então, quer dizer, se eu não cuidar bem do meu corpo, eu estou com um monte de problema, eu estou com doença, isso, aquilo. Poxa, para que eu vou ficar. Eu não vou cuidar do meu corpo. Eu não preciso tratar do meu corpo. Se eu fosse pensar que tudo seria tão simples assim. Mas a bem da verdade não é essa. Eu tenho que cuidar muito bem do meu corpo físico. Porque quanto mais eu estiver aqui neste planeta, mais eu consigo me lapidar, mais eu aprendo, mais eu consigo exercer o processo de elevação. Então eu tenho que cuidar do vaso, como a gente costuma chamar, eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter ao médico, tenho que me cuidar com os medicamentos, tenho que fazer uma alimentação controlada, ou exercícios, ter espiritualidade, enfim, a gente precisa cuidar deste corpo. Nós precisamos tratar dele o melhor possível, para que nós possamos estar o maior tempo possível aqui na Terra. Para que eu não deixe para uma próxima encarnação algo que eu não consegui fazer aqui. Porque assim, a nossa volta à erraticidade, a nossa volta ao plano espiritual, ela é assim, bem agitada. Porque à medida que eu estou retornando, que eu adentro o plano espiritual, eu inicio um processo de recordar aquilo que eu fui, que deixei de fazer. Isso num período, bem longo. A gente vai fazendo esse exercício num período bem longo, lá na espiritualidade. E aí a gente começa a se arrepender daquilo que deixou de fazer ou fez mal feito. E aí você fica desesperado, falando lá, puxa vida, eu preciso retornar, eu quero voltar. Mas aí fala, olha, eu quero, como a gente costuma dizer, pode encher aqui meu saco aqui com os meus problemas, que eu vou conseguir, eu vou atender isso 100%. E aí a gente é podado. Olha, você não conseguiu, você tinha um período de 70 anos e você mal conseguiu chegar nos 40. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar mais uma oportunidade para você recomeçar. Volta lá e termina este estágio que você tinha se comprometido numa outra oportunidade. E é aí que vai acontecendo, a gente retorna e felizmente, a gente diz felizmente, do esquecimento, porque nós temos as questões kármicas, as questões de relacionamento, as questões do perdão. Olha como é complexo isso. Porque quando estamos e nós vivenciamos isso todos os dias, as nossas maledicências, a condição da qual nós vivemos aqui, da inveja, da depressão, de tudo isso. E muitas vezes eu me deparo com alguém, um inimigo, que eu não me dei bem, eu não consegui ali fazer o meu trabalho que eu tinha de relacionamento, de resolver as questões que eu tinha com ele num período. Então, se eu souber quem foi ele, quem fui eu, você acha que eu vou perdoar ele tão fácil? Não vou, vai ser mais difícil. Então Deus nos deu o esquecimento, para que eu pudesse vir com a minha esposa, o meu irmão, meu filho, como um inimigo no passado. E eu vou ter que amá-lo agora. Então, essa questão já é entendida, o porquê que nós precisamos esquecer e recomeçar. Porque fica mais fácil eu amar alguém que eu esqueci quem ele foi no passado. E com isso, eu passo pelo meu processo kármico aqui na Terra. Eu vou lapidando, eu vou burilando, eu vou
dando brilho ao meu espírito para ele para ele evoluir, para ele alcançar outras estrelas e alcançar outros planetas. Então, nós temos que compreender, em vez de reclamar daqueles entes queridos que partiram, entender isso. E aí vocês vão falar para mim, mas é fácil falar. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é muito difícil perder um ente querido. E nós, quando perdemos um ente querido, nós temos que ter momentos de reflexão, momentos de entendimento, mas não podemos passar uma vida reclamando daquilo que se foi. Porque aí sim estou prejudicando aquele que partiu e estou reduzindo a minha vida aqui no planeta. Porque se eu não me conformo com aquele que partiu, eu estou criando uma situação, um mal-estar interior muito grande. E isso vai definhando o meu corpo, o meu espírito, o meu perispírito. O meu sofrimento se prolonga de não entender, de não aceitar a ida dos meus entes queridos. Este não aceitar a ida dos meus entes queridos vem de encontro ao entendimento que nós estamos aqui estudando e aprendendo. Qual o porquê que nós precisamos partir e vir, partir e vir. E tem uma outra situação muito mais importante, que é a nossa partida de lá para cá. É muito mais dolorosa, muito mais complicada do que a nossa volta para o plano espiritual. Porque, de uma certa forma, nós estamos sempre envolvidos em família, estamos sempre ali, pessoas conhecidas, tratando das questões que nós deixamos de lado. Então, nós formamos, vamos dizer assim, um tipo de família na espiritualidade. E cada um de nós tem o seu prazo, o seu período de retornar para o planeta Terra. Vamos dizer que só existiu o planeta Terra, então tem que retornar para cá. Ou outros. Mas vamos resumir, vamos simplificar. Então eu estou lá com a minha família, estamos estudando, estamos aprendendo, estamos na espiritualidade. Ai, que gostoso, é muito bom. Só que temos ainda muita coisa por cumprir. Então, minha tia, meu tio, meu sobrinho, minha filha, meu filho, está na hora dele retornar para o planeta. Aí é triste. Sabe por quê, gente? Porque nós temos uma dúvida tremenda se nós vamos aceitar, se nós vamos entender e cumprir aquilo que eu mesmo pedi para eu passar naquele momento. O meu retorno para o planeta Terra. É um momento de aflição, porque será que eu vou conseguir? Será que eu vou me lembrar de tudo aquilo que eu estou prometendo aqui? Será que eu vou chegar até aquele momento onde eu estava, que eu preciso chegar? E aí? E aí? É para acenar? Estou acenando. Pronto, não sei o que é aqui. E aí, como é que fica? Eu não vou, eu deixei, eles partiu e me deixou. E isso é triste porque eu tenho um entendimento dos desafios, eu tenho um entendimento do grau de parentesco que nós possamos ter na espiritualidade, e aí sim você está indo para um lugar que é a prisão. Nós estamos voltando para um planeta prisão, onde eu estarei prisioneiro de um corpo. E preso, eu não consigo sair do chão. Se não fosse por avião, olha o tamanho da complicação. Eu não consigo volitar. Não consigo. Estou preso no planeta. Nem isso eu consigo. Se não fosse por outros instrumentos, eu não conseguiria tirar os pés do chão. Então, é um planeta prisão. Então você está indo para lá. Olha só, o meu filho, que foi meu filho na vida anterior, está retornando para a prisão. Ele terá que passar lá um processo de educação. Será que ele vai conseguir? Será que não vai? A aflição de lá para cá, ela é mais
tenebrosa. Quando eu estou aqui, eu deixei tudo isso de lado, estou novinho em folha, não lembro quem deixei, quem não deixei, eu não lembro se minha esposa foi meu filho, se meu filho foi minha esposa, eu não sei nada. Eu só sei que estou dentro de uma relação familiar, ou numa relação de vizinho, de sociedade, que eu tenho que entender, aceitar os erros dos outros para eu viver bem também. Pois para eu conseguir aceitar aonde eu estou, viver aonde eu estou, eu preciso aceitar tudo isso. E aí vem essa máxima do nosso entendimento, de que quando eu estou retornando para a minha casa, eu estou indo de volta, estou retornando para o meu ser natural, a minha espiritualidade. Eu sou um espírito, eu vou retornar para a minha casa. Isso é tão, né? Eu estou retornando para a minha casa e não estou me afastando daqueles que eu amo aqui na Terra. Ou o nosso despertar, o nosso falecimento, nós estamos voltando para de onde nós saímos. Então, nós espíritas, principalmente nós espíritas, porque somos estudiosos, estamos estudando e aceitamos algumas coisas que são colocadas dentro da doutrina, da reencarnação, das questões kármicas. Então, quando eu vejo alguém do nosso movimento sofrer, ou se lamentar, ou se espernear da falta do erro daquele que retornou, a gente olha e compreende, porque é um momento difícil, mas não que ele possa ser eterno, porque nós vamos nos encontrar um dia, como a gente costuma dizer isso dentro da nossa doutrina. Deixa eu ver aqui a pergunta da Yara. Esse sentimento de lá para cá também é um apego ou não? Uma boa pergunta. Qual o sentimento que nós temos de pai para filho? É um sentimento de amor, de mãe para filho. Não é um sentimento que você quer ter sempre ao seu lado, aquela coisa de termos uns perto dos outros. É um apego. O apego que eu tenho com meu filho, o apego que eu tenho com a minha esposa, o apego que eu tenho com os meus parentes, eu não quero perder ninguém. E o apego de lá é a mesma coisa, porque nós encarnamos e desencarnamos muito próximos uns dos outros, das mesmas sintonias. Assim, irmãos, parentes, filhos, primas, avós, tios, avós. Então nós formamos ali um processo, uma grande família, que, lógico, nem sempre estão juntos, mas na maioria das vezes estão por quê? Para que um possa perdoar o outro possa ajudar o outro e tudo mais. Então, quando eu estou lá no mundo espiritual, o apego é de amor. O apego que nós possamos ter não é muito parecido assim de família, de congenuidade, de sangue. Né? É um apego de amor, de afinidade, porque esses sentimentos são um pouquinho diferentes quando nós estamos em espírito. Porque quando estamos em espírito, nós temos que entender e compreender que tanto um filho como um primo têm o mesmo peso diante do amor. É óbvio, por ainda estarmos num plano espiritual ainda muito próximo da Terra, esse apego ele é muito parecido com o que nós temos aqui na Terra. Contudo, ao nós evoluirmos para outros estepes, nós vamos deixando esse sentimento de apego e nos tornando mais humanitários, mais abrangentes. Você consegue amar um vizinho e um tio da mesma forma. Você consegue amar um ente querido, uma pessoa que você nunca viu na sua vida. E é aquilo que Jesus quis nos mostrar. É aquilo que ele nos colocou. Porque somos todos aqui neste planeta filhos de Deus. Temos a mesma essência. Somos colocados em grupos para que nós possamos
crescer, uns ajudando aos outros. E é esse ensinamento, que é o maior ensinamento, de nós tentarmos desapegar-nos desta relação e entender que o amor que eu sinto por um filho, eu terei que ter o mesmo amor por um primo ou alguém desconhecido. É algo bem, né, assim, para nós pode ser algo meio até impossível, mas não, é o que nós precisamos chegar. É lá na universidade, é lá que nós vamos conseguir entender o que Jesus colocou. Não sou eu que estou dizendo, né? Eu estou apenas colocando para vocês, e para mim, inclusive, os ensinamentos de Jesus. Eu sinto a morte dos entes queridos como qualquer um sinto. Eu sou apegado à minha família, lógico que eu sou apegado. Mas é aí que nós estamos aprendendo a nos desapegar dessas relações. Nós temos um amor, nós temos um sentimento, mas eu não posso ser proprietário de ninguém. Eu não posso colocar o meu filho é minha propriedade. Né? Então, a gente sabe, tem conhecimento de quantos pais agarram o seu filho e não deixam ele sequer ter a própria vida. Ele não deixa sair para ter as experiências, para ter os desafios da vida, com medo daquela criatura fugir do controle, fugir dos dedos, da mão das pessoas. E quando nós temos esse tipo de relação, isso é doentio, isso é um apego que não é bom. Nós temos que aprender, né? Por exemplo, um filho, ele não é nossa propriedade, Deus nos colocou uma criatura para nós educarmos, para nós ajudar a sua evolução. Então, tem as fases que nós vamos cuidar dele, as fases onde a gente vai ensinar a andar, vai ensinar a falar, vai ensinar os bons modos, vai ensinar a educação, enfim, vai ensinar todo aquele processo. Só que chega um momento, é como um balão. Você vai inflar um balão, você segura aqui, segura lá, ele está sendo, tá inflando. Ele só vai poder decolar a partir que ele estiver totalmente cheio. Né? E aí o que nós fazemos? Soltamos ele. E ele vai certinho. Ele vai embora. Agora, se eu soltar antes do tempo, o que vai acontecer? Ele vai cair, vai se queimar e não vai dar certo. Esse é o nosso papel. Esse é o tipo de papel que nós temos que assumir perante os nossos entes queridos. Nos libertarmos, amar, aquilo foi, nós somos parentes, somos pai e filho, mas eu não sou o dono de tudo que ele tem que agir, ele tem que criar uma família, ele tem que aprender através dos erros, dos tropeços, porque isso vai amenizando as questões, viu, Yara, do apego. Porque esta sua pergunta ela é capciosa. O apego, que nós podemos chamar, ele tem que ter um peso e uma medida. Então nós temos que ter esse apego, é igual o sentimento de lá aqui, né? O daqui é doentio. O apego que nós temos aqui muitas vezes é inconsciente, a gente quer, é filho, é coisa do meu sangue, filho não sei o que, aquele negócio. Então a gente cria aquele negócio. Quando está lá em cima, ele é um pouco mais ameno, porque nós temos o conhecimento. E é esse conhecimento que nós estamos tendo agora. É isso que está acontecendo conosco. É isso que nós estamos passando aqui. Então, nós temos que entender, Yara, e muitos de nós que estamos nesse momento, às vezes, sofrendo por entes que já se foram. E se nós soubéssemos o mal que isso leva a gente, é que nem todos tenham acesso às experiências espirituais, de uma desobsessão, num trabalho espiritual, porque e dos relatos que são nos trazidos através dos estudos e dos livros
de Chico Xavier, de André Luiz e de todos esses que nós temos aí, a biblioteca é imensa, né, de informações. E o que nós sabemos sobre isso? Quando há um apego demasiado doentio daquele que ficou encarnado, daquele que partiu e não se conforma, a relação é muito forte, né? Ela é um sentimento ali que liga. E quando nós estamos entre nós encarnados e o ser que desencarnou, a relação de espaço, ela é desse tamanho assim, ó, muito estreita. É verdade, gente. Apesar de perder o corpo físico, mentalmente nós mantemos uma relação muito próxima dos nossos parentes, dos nossos entes, da espiritualidade. Muito mais ainda daqueles que partiram. Então, se aquele que partiu por algum motivo não consegue entender, não tem o discernimento, que é a maioria de nós, não tem, e aí, através do pensamento, dos meus sentimentos, eu olho lá para baixo e vejo que a minha irmã está chorando, que é uma doida lá, porque eu parti. E eu não me conformo, mas não precisa chorar, eu estou bem. Não, mas eu te amo, não sei o que, você foi embora, não sei o que, naquilo lá. E aquilo dura anos e anos. O que vai acontecer com que eu parti lá? Eu vou ficar totalmente transtornado, porque eu estou vendo a minha irmã que está sofrendo, porque eu parti, e ela não está vendo que eu estou bem. Ou não estou, ou estou precisando de ajuda. E o que eu vou querer fazer? Ajudar. Se eu vou querer ajudar e eu não estou bem, eu vou atrapalhar. Aí eu vou ser um fantasma, eu vou ser um obsessor para ela. Porque se eu estou doente, como é que eu vou tratar de outro doente? Se eu partir por algum problema e a pessoa não me deixa em paz, porque a relação é muito próxima, eu vou complicar mais ainda a vida da minha irmã ou do meu irmão, daquele que ficou lá embaixo. Porque eu não estou bem ainda. É difícil quando alguém parte e já está bem. Nós levamos um bom período para ter o discernimento, esclarecimento e tudo mais. Mas quando tem uma vozinha ali, chamando, olha, meu Deus, e por que isso, e por que aquilo? Aquilo chega perto de nós de uma forma muito carregada, muito forte. E você não tem outro jeito a não ser olhar. E aquilo você vai ser puxado. Você vai ser puxado lá para junto dele. E aí você vai, tá bom, mas eu estou bem, eu estou aqui, você está me vendo? Não. Você fala com a pessoa não ouve, não escuta, não faz nada. É um fantasma. Eu sou um fantasma. E aí eu vou ficar mais bravo ainda, porque você me chama e eu estou falando com você, você não. Olha a situação que a gente se encontra depois desse processo. Então, o que nós temos que fazer? Já vou responder já a sua pergunta, Regina, só me dá um minutinho. O que nós temos que fazer é aceitar, compreender e entender que se ele partiu, teve uma necessidade, teve um motivo, teve um processo. Deus está ali sabendo tudo o que está acontecendo. Então, eu não vou brigar com Deus. Eu tenho que ir de encontro a Deus e entender. E o que eu tenho que fazer? Vibrar boas orações, fazer bons pensamentos. O que nós acostumamos dizer àqueles que partiram, que ficaram, né? Faça boas orações. Nunca, né? Não peça nunca ajuda para aqueles para os nossos parentes. Não peça, porque a gente não sabe o estado que ele se encontra. Se for pedir ajuda, peça para Jesus, para o anjo da guarda, para São Benedito, São Damião. Tudo isso você pode pedir, porque já são espíritos de luz. Agora, pedir pela minha mãe, minha mãe, ela já está no plano espiritual. Eu não sei como ela está lá. Eu acho que ela está bem, mas e ela não está bem? Eu estou, mãe, me ajuda, olha, eu estou passando uns problemas aqui. O que eu vou criar? Uma situação, porque o meu pensamento vai chegar até ela. Ela vai entrar em aflição. Meu filho está precisando de mim, eu preciso ir lá, preciso ajudar. Só que ela não está bem. E vai fazer o quê? Ser um fantasma obsessor na minha vida. Olá, o que você acha das pessoas que têm apego pelas coisas materiais? Regina, essa pergunta, ela é assim, né? Se nós temos que nos desapegar dos nossos entes queridos, oxalá, dos bens materiais. Nós precisamos
de uma roupa? Sim. Precisamos, né? Hoje está frio, né? Eu preciso ter condições de eu comprar, porque senão vou ter que pedir para alguém, vou passar por um processo aí de problema, né? Com o frio que está fazendo. Eu preciso hoje de uma casa para eu me aconchegar? Sim. Eu vivo num planeta ou numa prisão materialista, material. Então, o nosso corpo físico precisa de bens materiais. Preciso de casa, comida, preciso me alimentar, preciso de carro, né? Para eu poder me locomover. Eu preciso de roupas, eu preciso de condições, eu preciso de trabalhar, para que eu possa ter um processo, vamos dizer assim, natural aqui no planeta. O que eu não posso é me apegar a esses bens, né? Minha casa, né? Eu tenho uma casa maravilhosa, construí uma casa perfeita. E aí, de repente, no dia que eu vou inaugurar a minha casa, eu bato com as botas. E eu não vou aceitar de jeito algum, a minha casa é minha, eu gastei minha fortuna. Eu gastei o dinheirão lá para construir minha casa e agora de jeito algum eu vou para lá. Aí o que vai acontecer? Eu vou virar um fantasma dentro da minha própria casa. E aí vão escutar a coisa, tem um fantasma lá, não sei de quem, e sou eu mesmo que estou lá. Esse apego que nós falamos dos bens materiais é isso. Nós temos que desapegar dos nossos bens materiais, porque nós não podemos carregá-lo para além-túmulo, como chamamos, né? Eu não vou levar nada. A única coisa que eu vou trazer para a espiritualidade é a minha consciência, são os meus pensamentos. Nem o dinheiro, nada eu vou levar. Então eu não posso ficar pensando, puxa vida, eu deixei ali minha fortuna, está tudo no banco e ninguém sabe que eu tenho aquela fortuna lá. Olha só que coisa. E qual vai ser o desespero, né? Que outras pessoas vão se apoderar. E aí eu não vou aceitar. Não vou aceitar. A minha família passando necessidade e o meu vizinho lá descobriu minha fortuna e está se apoderando. E aí eu estou lá, eu não posso mais resolver esses problemas porque eu já estou desencarnado. Mas eu vou virar um bicho lá em cima porque eu estou apegado. Eu estou apegado demais aos meus bens materiais. E onde eu vou sofrer? Lá no outro lado espiritual. Então, nós devemos sim desapegar totalmente dos nossos bens, mas não dos bens que estão nos atendendo nesse momento. Eu não vou sair, eu vou vender minha casa, vou dar tudo e vou viver no meio da rua. Não dá, não é possível isso. Não é verdade? Então eu tenho que ter bens, eu tenho que ter situações para o meu conforto também. Mas eu não vou, assim que morrer ou desencarnar, vou levar minha casa, meu carro, minha fortuna, eu não vou, ninguém consegue isso. Ninguém. Vamos lá, Rita, boa noite. Peço orações para meu irmão Leonel Francisco, que se encontra no hospital de Caraguatatuba, entubado devido ao Covid, e a todos os enfermos e seus familiares. Rita, nós vamos atender sim, nós temos um grupo de estudo, um grupo de orações na nossa casa, e com certeza vamos colocar para que ele possa se restabelecer, tá bom, Rita? Isso a gente tem feito todos os dias às 19 horas. Então daqui a pouquinho a gente vai estar, todos nós. Isso eu convido a todos, né? Quando for às 21 horas, que a gente possa parar um pouquinho e fazer uma oração por todos esses. Foi uma orientação da nossa casa, dos nossos mentores, Dr. Max, do irmão José, que nos orientou para que pudéssemos fazer e ajudar a todos aqueles que estão hoje necessitados. E voltando então à nossa situação, que a gente possa se desapegar dos bens materiais e dos nossos bens também, das questões dos nossos convívios, dos nossos parentes, dos nossos tios. Como eu falei, né, tudo isso que nós estamos aqui conversando e falando, ele serve para mim também, viu, gente? Eu não fico ileso disso, não. Se você falar para mim, você gosta
Você gosta do seu filho? Adoro. Gosta da sua mãe? Adoro. Gosta de tudo? Gosto. Sou igualzinho a todo mundo, né? Só que eu estou aprendendo, eu estou tentando evoluir, eu estou buscando a minha evolução através dos ensinamentos. E muitas vezes a gente pode ser até mal interpretado, dizendo que a gente não tem amor próprio, não tem amor pelos filhos. Não, não é isso. A gente tem amor sim, gosta de todos. Só que quando a gente passa a entender melhor as situações, o que acontece conosco? A gente compreende melhor e sofre menos. Eu vou, se eu tiver que ser acometido de algum mal nesse sentido, é lógico que eu vou sofrer, é lógico que eu vou sentir muito, mas eu não vou fazer disso uma eternidade. Eu vou entender, compreender, vamos ter um tempo que o tempo é uma cura, e aí a gente aprende, vai aprendendo essas questões que se parecem difíceis para nós, né? Quando ele começa nesse capítulo aqui, dizendo assim, bem-aventurados os aflitos. Para quem não entende, quer dizer que bem-aventurados, Jesus queria que somente os aflitos fossem bem-aventurados. Não é. É que através das nossas questões kármicas, através das nossas vindas aqui no planeta, é que nós conseguimos alcançar os objetivos. Porque não é fácil, nós temos que trabalhar, estudar, nós temos que ter todo aquele processo de lapidação para alcançar os nossos objetivos. Um diamante, para ele se tornar brilhante, né, se tornar brilhoso, ele precisa ser lapidado. E sofre ali pancadas do machado, pancadas do burilo, para ele se tornar algo diferente, se tornar um objeto brilhante, né? E a mesma coisa acontece conosco. Nós precisamos, e o diamante não chora, ele não grita, ele aceita. Nós, por sermos seres humanos, obviamente, nós sentimos, e temos que entender, é uma comparação que nós temos que entender. Para que nós possamos brilhar, nós precisamos ser lapidados. E o lapidar nem sempre é de bons momentos. A lapidação requer algumas lixar, purilar, lavar, e é o que acontece conosco. Para nós conseguirmos alcançar esse brilho, eu preciso entender as questões do perdão, amar muito mais ao próximo. São questões que nós vamos nos lapidando para nós conseguirmos a nossa evolução. E com isso, nós sofremos menos, porque nós entendemos. Então, eu até, muito tempo atrás, eu já ouvi uma pessoa dizendo assim, vocês espíritas gostam de sofrer. Vocês acham que sofrer é bonito, é gostoso? Falei, meu amigo, pelo amor de Deus, quem que gosta de sofrer? Não, que vocês acham que para alcançar o reino dos céus precisa sofrer, né? E aí eu falo, de forma alguma, eu sou uma pessoa que busca a felicidade, eu quero ser feliz, eu quero aceitar, eu quero estar bem com todo mundo. Mas e aí? E os problemas que caem por cima de nós de todos os jeitos, da direita, da esquerda, por cima, por baixo? E a gente só fica aqui, né, se defendendo. Eu vou reclamar disso? Não posso reclamar. Eu tenho que entender que esta aflição está me fazendo bem. É um remédio amargo que eu tenho que tomar para eu conseguir alcançar os objetivos espirituais. E somente com essa máxima. Porque se eu não acreditar na vida após a morte, se eu não acreditar na reencarnação, toda esta minha conversa, tudo isso que eu estou colocando nesse momento não tem valor algum. Porque eu não estaria aqui conversando e falando de um momento futuro. Né? Não teria sentido nenhum eu estar nós comentando sobre o processo que nós estamos vivendo hoje aqui no planeta. Então a máxima tem que ser entendida. A vida após a morte. Eu estou aqui num planeta de provas e expiação, estou de passagem. O planeta me emprestou um corpo físico para eu cumprir uma pena, para eu ser ali, ficar ali, para eu poder me lapidar o meu espírito que é eterno, não o corpo. Alguém já viu alguém ficar mais de 100 mil anos? Aí ninguém fica, né? A gente apodrece e retorna. Então,
esse entendimento, bem-aventurados aflitos, é porque nós estamos, né, lapidando. O pessoal que está aqui no Instagram, me desculpa, mas o vídeo ao vivo foi encerrado, porque lá tem um horário, né, tem ali 1 hora só de vídeo. Então, infelizmente lá acabou, mas continuamos aqui com vocês por mais 4 minutos. Se todos estiverem aí assim, com entendimento, né, do que nós estamos conversando e está aceitando, assim, não é aceitar, né, gente? É entender, é compreender, porque nós não precisamos aceitar nada. Nós temos que compreender os fatos, entender. Se nós entendermos, compreendermos, eu aceito, eu vivo melhor, a felicidade está sempre do meu lado, eu vou fazer de um remédio amargo um remédio doce. É assim que a gente vai construindo e vai montando um processo de evolução. É assim que a gente consegue. Então, esse capítulo, eu fiz toda esta para que nós pudéssemos entender melhor e não reclamar de quem partiu. Não criança, gente, né? Nossa, é um absurdo, né? Você fala, criança de 1 mês morreu, não aguentou. O natimorto, que nem sequer, ele dá um respiro, ou nem isso, e já... E por que isso? Por que acontece isso? Porque esse espírito tem uma razão. E é isso que entra a doutrina espírita maravilhosa, que nos dá esse ensinamento, a compreensão máxima, a macro. Se um espírito que nasceu 9 meses no ventre da mãe e ao nascer desencarnou, é que ele tinha, provavelmente, 9 meses de cumprir um ciclo de vida que ele deixou na vida passada. Via de regra é assim. Tá? Via de regra. Existem outras situações, mas via de regra é para entendermos. Poxa, como que pode Deus ser injusto? Meu filho, minha filha, que eu lutei por isso, que eu fiz de tudo para ter este filho, e ele nasce e já se foi, né? É triste, mas a gente tem um entendimento. Eu sei o porquê disso, então eu sofro menos. Existem casos que é tirado até o nosso, né, a gente chama de Deus, nosso Pai maior, lógico, mas tem os engenheiros que coordenam todo esse processo de reencarnação. Isso nós vamos aos poucos entender e compreender. Mas vamos por Deus, o grande mestre, o maior, Deus. Ele, vendo alguém que está na Terra por um período e vê que ele pode, depois, vamos supor, eu estou aqui com 20 aninhos, né? 20 anos, e ele percebe que quando eu completar 21, eu vou cair em drogas, eu vou cair em roubo, eu vou desabar na minha vida pessoal, eu vou recair. Ele pode, sim, encurtar a minha vida antes de eu chegar nos 21 anos. E lá eu estava bem. Nossa, o Aidar era uma pessoa maravilhosa, ajudava todo mundo, não sei o quê. Porém, pode acontecer que eu posso mudar totalmente o meu processo aqui na Terra e virar minha cabeça, por um motivo ou outro. Então, ele fala, olha, não vamos deixar acontecer isso. Vamos ceifar, vamos tirar ele do prazo da Terra para que ele possa voltar e tentar melhorar isso na próxima encarnação. Pode acontecer? Pode, está aqui no nosso Evangelho, como exemplo também. Tá certo? Então, eu vou pegar este momento, espero ter conseguido transmitir para vocês essa lição, como das outras vezes, eu me esforço ao máximo para nós entendermos a parte maior, as causas maiores, né? Os motivos, porque se eu entender lá em cima, eu aceito aqui embaixo o porquê de tantos probleminhas, tá certo? Eu vou pedir então para que nós todos que estamos aqui juntos, são 21 horas agora, em atendimento à nossa querida Rita de Cássia e a outros que já colocaram o vosso nome naquela lista que estão precisando de ajuda,
eu os convido para que a gente possa, ao vivo aqui, fazer esta oração. E todos nós que tenhamos alguém que esteja adoentado, que esteja numa situação difícil, que precisa da ajuda médica, o nosso irmão maior, que é o doutor, que é o mentor da nossa casa, eu tenho certeza que ele vai estar acolhendo as nossas súplicas e levando ao Pai para que essas pessoas possam receber a cura, possam passar por uma cirurgia que possa estar acontecendo e que tudo corra bem, né, para essas pessoas que nos estão nos envolvendo. Então, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre querido, e ele nos ensinou a oração maior que existe na terra, que é o Pai Nosso, e nós vamos orar por estes que estão nesse momento necessitando desta ajuda. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas nos livre de todos os males, que assim seja. Que esta oração, Senhor, possa chegar de bom grado a todos aqueles que nesse instante estão precisando de ajuda, de um amparo, que possa acolhê-los aonde quer que estejam, e que se estiverem com um mal físico, que possa curá-los ou amenizar a dor destes que estão nesse momento, nesta situação. Que assim seja, Pai maior. Muito bom. Eu espero então, pode ser para os falecidos também, Maria Cristina, por esses principalmente também, viu? Muito bem lembrado, por aqueles que desencarnaram, né? Que sempre possamos tê-los com orações, com bons momentos, vibrando. A vibração é muito mais forte nossa que está aqui na Terra, nós encarnados. Quando nós fazemos correntes de amor, correntes de pensamento, nós não temos o tamanho do poder que nós criamos, viu, gente? É uma corrente tão forte, tão linda, poderosíssima, que não há quem não consiga ser atendido por este apelo que nós fazemos, porque nós juntamos forças, juntamos pensamentos, fazemos tudo, sabe, quando nós elevamos o pensamento para o alto, aquilo soa de uma forma estrondosa, é o máximo que pode, né? O universo, a gente grita para o universo, socorro, estamos precisando de ajuda, e nós receberemos essa ajuda, porque a união, amor, né? A gente está amando alguém que nem conhece. Isso é gostoso, gente. Isso que realmente os ensinamentos de Jesus. E que um dia todos nós, independente de cor, raça, iremos chegar nesse ponto. Porque somos todos espíritos num grande hospital, num grande presídio, num grande navio, né? Passando pelas mesmas dificuldades. Todos nós juntos, com certeza, vamos alcançar os objetivos. Aqueles que estavam tendo o discernimento do entendimento daquilo que estamos falando, talvez alcançarão os seus objetivos mais rápido do que aqueles que estão se negando a entender. Mas todos, um dia, todos, sem exceção, será ouvido. Tá bom? Eu acho que até o vídeo já está meio esquisito aqui, já está também complicado, mas eu desejo a todos uma boa noite, uma paz para todos vocês nesse final de semana, que a gente se una em pensamento nas nossas necessidades junto a Deus, e que saibamos vencer a tudo e a todos. Através da nossa união, dos nossos pensamentos, seremos fortes e ninguém vai poder nos derrubar. A nossa união é maior do que muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Muito obrigado, São Francisco, muito obrigado, Odete, pelas palavras. Eu procuro buscar sempre o conforto dos ensinamentos, passar aquilo que eu aprendi para vocês. E espero também um dia estar eu mesmo conseguindo alcançar esses ensinamentos, tá bom?
Um beijão para todos, uma boa noite, um bom descanso e até a próxima oportunidade, que será na segunda-feira, lá da nossa casa, Recomeço, às 20 horas. Estamos atendendo, né? Já estamos atendendo em número reduzido, mas com muito carinho, né? Sempre cabe mais um e a gente sabe a necessidade de cada um, tá certo? Uma boa noite de inverno, né? Que os nossos cobertores nos aqueçam e não esqueçam de aquecer aqueles, né? Que estão aí sem ainda, que não possuem esse cobertor, mas que com certeza todos terão e nós, através da caridade de muitos, vão alcançar. Um beijo para todos, uma boa noite e muita paz.